Você sabia que nesse momento mais de 80% dos brasileiros estão endividados? Se você quer se livrar desse perrengue de não ter reserva financeira, fica comigo que essa aula é para você. Roda a vinheta. Olá, seja bem-vindo no canal do Criadores de Imagem, o canal que busca resultado financeiro para o seu negócio, busca uma equipe feliz, um salão com marketing bem feito, tudo isso porque eu, Dani Venâncio, atuo no mercado da beleza já desde 1999. Junto com a minha vida como empresária, eu percorri um período de muito estudo entre graduação, mestrado e doutorado, e eu dou aula de gestão, na plataforma online, em turmas presenciais. Se você quiser saber da minha agenda, você pode verificar lá no meu perfil do Instagram. Se você está chegando pela primeira vez aqui, além do meu acolhimento, das minhas boas-vindas, eu quero te pedir também que se inscreva no canal, deixe a sua curtida, faça comentários no decorrer da nossa aula, porque a sua interação, tanto de você que está chegando agora, quanto sua que já está aqui toda semana, porque tem vídeo novo no canal toda segunda-feira, a interação é muito importante. Hoje, o tema é fundamental, é reserva financeira, que, sim, olha, todo mundo, mesmo quem não é empresário, precisa ter uma reserva financeira, mas quando a gente tem um negócio, aí que existe a necessidade de se ter essa reserva. Gente, tempestades virão, Jean, mete raio aqui, mete, muita chuva, então tempestades virão, mares com muitas ondas tentarão virar o nosso barco, talvez virará o nosso barco, no caso aqui o barco, tô fazendo uma analogia aqui com a nossa empresa, E se eu não tiver uma reserva financeira para atravessar por essa tempestade, para atravessar por esse mar revolto, eu corro o risco ou de falir, que é o pior cenário, ou outro cenário que também é tão ruim quanto falir, talvez até mais, é se endividar, ficar com um nome negativo. Por que eu falo que é até pior? Porque às vezes a gente está num cenário tão negativo e a gente vai pegando empréstimo, vai antecipando cartão de crédito, vai deixando de pagar os fornecedores, daqui a pouco eu me vejo numa situação que eu estou quebrado e devendo cada vez mais. Isso tem solução através da reserva financeira. Se eu tenho reserva financeira, quando eu passo por esses momentos que vão acontecer, aconteceram comigo, eu posso fazer um vídeo aqui só de momentos de perrengues da minha vida como empresária. Se você quiser esse vídeo, aliás, coloca aqui, Dani, compartilha os teus perrengues como empresária aqui nos comentários. Foram muitos que, se eu não tivesse reserva financeira, eu teria entrado nessa bola de neve ou teria me afogado aqui, no mar revolto. Então vamos às estatísticas, Mais de 80% dos brasileiros são endividados e em torno de 30% está inadimplente. Qual é a diferença de um para o outro? O endividado é aquele que assume dívidas futuras. Então, assim, quando a gente parcela uma compra no cartão de crédito, se você tem compra parcelada no cartão de crédito, você já é considerada uma pessoa endividada. Se você compra um carro financiado, você já é considerada uma pessoa endividada. Então, como você pode perceber, é natural, O endividamento é quase que uma coisa assim que faz parte da vida do brasileiro, ainda mais a gente que está acostumado a pagar coisas em parcelas. No nosso negócio mesmo, o endividamento é certo, Porque eu faço uma venda hoje, essa venda gera uma dívida futura para pagamento de boleto, dívida futura para pagamento de comissão dos profissionais, para pagar a luz, para pagar o telefone, para pagar o aluguel e por aí vai. Agora, existe uma diferença entre estar endividado e estar inadimplente. Eu estou inadimplente quando meu nome ficou negativo, porque eu não paguei a conta, não consegui honrar um compromisso. Claro que o endividamento, ele é o início do negativado, Se eu sou uma pessoa que tem mais dívidas do que faturamento, do que renda, naturalmente que eu vou entrar num processo de estar negativado lá na frente. Mas enfim, A ideia dessa aula aqui é trazer soluções, Dani? Eu já entendi o que é que a maioria do brasileiro faz dívida, que 30% dos brasileiros estão negativados nesse momento, mas ok, o que eu faço para sair desse cenário? Não sou capaz de opinar. Eu quero te pegar pela mão e te passar para o lado de cá, para o lado de quem tem poucas dívidas e para o lado de quem tem uma reserva financeira para passar pelos momentos de turbulências que existirão. Vou só te dar um exemplo mais clássico que existe no mercado da beleza. Perdi parte da equipe. Ou meu profissional com maior faturamento pediu para sair. Ou o meu profissional com maior faturamento quebrou o braço. Aí Dani, não fala uma coisa dessas, isola. Gente, isso faz parte da vida,
Isso faz parte. Teve uma situação da minha vida que eu perdi 16 profissionais de uma só vez. Essa história fica para uma outra aula. Quer saber dessa história? Coloca aqui nos comentários também. É só para dar aqui como exemplo que essas coisas acontecem e que a nossa perspectiva de faturamento pode mudar muito, né? Por conta de acontecimentos externos, como a pandemia que aconteceu, e internos, como coisas que acontecem na nossa empresa. Ok, agora, a primeira coisa que eu quero botar na sua mente é que é possível ter reserva financeira. Eu venho de uma família com 10 filhos, minha mãe não teve estudo, meu pai era analfabeto, não sabia nem escrever o seu próprio nome, mas eu tive esse exemplo em casa de pais que tinham sempre dinheiro no bolso, que tinham uma reserva financeira. Na comunidade onde eu morava, era comum uma família pedir dinheiro para outra, emprestado, aí dava um vento, a casa ficava destelhada, aí a comunidade se ajudava para botar telha naquela casa. É tudo muito lindo, né? Essa coisa da solidariedade. Eu ajudo pessoas, espero que você também faça a sua parte colaborando com as pessoas, mas assim, eu tive um exemplo em casa de pais que pensavam assim, uma M pode acontecer, então vamos ter reserva financeira para isso. Então, eu não me lembro de uma única situação de a minha família pedir algo, sabe, para alguém. E a gente passou por momentos difíceis, tá? Um irmão meu ficou um mês na UTI. Então, assim, tipo, imagina minha mãe, que era autônoma, ter que parar de trabalhar para ir pro hospital, cuidar do meu irmão, com 10 filhos em casa, enfim, caos total. A minha casa foi atendida 2 vezes pela enchente. Teve uma enchente que derrubou parte da casa, parte da sala, tipo, afundou. Minha casa já pegou fogo. Olha, desgraça que eu tenho para contar aqui para vocês não são poucas, tá? Mas sempre meus pais tinham essa reserva. Então isso, não vou nem dizer que eu aprendi no doutorado, no mestrado ou com a minha mentora. Isso eu aprendi mesmo com os meus pais e graças a Deus, assim, que eu venho de uma família sem dívidas e uma família humilde. Então eu sei que mesmo com pouco recurso é possível ter reserva financeira. Agora vamos passo a passo para você ter reserva financeira. Primeiro passo é você fazer um diagnóstico. O que você vai fazer? Tá? Você vai levar talvez meia hora, talvez 3 horas do seu dia, mas vai valer a pena. Então, se compromete aqui comigo que você vai fazer esse primeiro passo, que ele é fundamental. Você vai pegar as suas despesas dos últimos 3 meses, todas as suas despesas, da sua pessoa física, da sua pessoa jurídica. Eu quero que você pegue dos dois ali para saber o quanto que você tem de custo numa média mensal. Então, Dani, eu não tenho isso registrado. Você é vergonha da profissão! O que eu te sugiro como uma opção? Pega o teu extrato bancário. Lá no teu extrato bancário, tu vai ver, né? Eu gastei, tive essa saída, então faz ali pelo extrato bancário. Pega os seus boletos, faz uma média de cabeça. O ideal é que você tivesse isso registrado. Mas se você não tiver, faz com as ferramentas que você tem, com extratos ou com as contas que você tem na sua cabeça. Fez o diagnóstico com as suas despesas, com a média de despesas dos 3 meses da sua empresa e da sua pessoa física? Agora você vai fazer a média de entrada. O que entrou nos últimos 3 meses? Então, assim, o que entrou, né? Se você tem uma empresa, qual foi o faturamento? Se você é profissional autônomo, qual foi a sua renda? Qual foi a sua comissão? Qual foi a sua entrada de dinheiro como profissional ou como empresa ou até como os dois, certo? Aí você vai passar a régua, né? Olha, Dani, eu percebi aqui que a minha média, ou seja, os 3 meses de custo dividido por 3 foi de 10 mil por mês. Minha média de custo é 10 mil por mês. E eu percebi aqui que a minha média de entrada foi de 8 mil por mês. E agora, José? Tá 2 mil negativos já aqui. Aqui a gente já tem que ter uma pausa, né? Já botei um exemplo negativo porque se eu botar um exemplo aqui, teve uma despesa de 10 mil e faturou 15, sobrou 5, guarda uma parte para reserva. A aula ia ficar muito fácil, né? Ia ficar muito assim, assim é fácil, botar o exemplo que sobra dinheiro. E se você está aqui assistindo essa aula, provavelmente é porque você quer aprender a fazer a tal da reserva financeira. Deu negativo, e agora? O que eu faço? Coloca aqui nos comentários, dá um pause e coloca nos comentários o que eu faço. Primeira coisa é rever o seu comportamento de consumo. Primeiro passo. Dani, mas eu vi e não tem por onde cortar. Tem por onde cortar. Talvez você não queira, porque vai doer no começo, né? Dói quando a gente, assim, às vezes tem que ver que não pode ter um carro, que tem que vender o carro. Dói quando a gente vê que a gente não pode tantas vezes no restaurante comer fora, que a gente tem que fazer a comida em casa, que a gente não pode sair tanto para festas, que a gente não pode dar tantos presentes. Enfim, você tem que ajustar as suas despesas de acordo com a sua realidade, com o seu faturamento.
com a sua renda. Feito isso, quando você mexer tudo ali, ó, cortou, corta, faz isso, tá? Faz isso, eu sei que vai doer, eu sei que é difícil uma mudança de hábito, mas vale a pena. Eu falo isso porque muitos alunos, depois de participarem da aula de gestão financeira, quando eles percebem assim, nossa, como o meu custo tá alto, eu tenho que mexer, eu tenho que dispensar uma recepcionista, eu não posso ter tal gerente, eu mesmo tenho que chegar cedo e limpar o salão. No começo parece um tormento, mas depois a gente vai vendo o dinheiro crescer, vai vendo a empresa crescer e aí a gente percebe, poxa, valeu a pena esse meu empenho. Então, diagnóstico, cortei despesas. Uma outra forma, que na verdade não é uma outra, que você tem que fazer em conjunto, caso dê negativo, é corto a despesa, cortei as despesas e vou aqui tentar faturar mais, vou tentar buscar uma renda extra. Aqui no nosso canal tem um vídeo sobre renda extra, como faturar mais, como vender mais itens, quais outros mercados que você pode explorar dentro do mercado da beleza. Então assiste essa aula de como fazer renda extra que eu vou deixar ela aqui para você. Então essas duas coisas. Primeiro de tudo, corta a despesa, vive dentro da tua realidade. A minha mãe, ela tem um princípio, Dona Maria da Glória, de gestão financeira, que é um princípio tão simples, mas difícil de fazer na prática e que acabaria com os problemas do Brasil. Uma dica assim, de economia para acabar com os problemas econômicos do Brasil. Né? Exagerei um pouco agora de acabar com os problemas, mas ia minimizar muito. Que é o quê? Gasta menos do que tu ganha. A mãe sempre falou isso. Gasta menos do que tu ganha. Vive um degrau abaixo. Né? Vive ali, ó. Faturo isso, vou contar que eu faturo isso aqui. Olha, para viver ser um degrau abaixo com o pé bem no chão. Daí tu não vai ter erro, tá? Então, cortei despesa, aumentei faturamento. Aqui no canal tem vários vídeos sobre como aumentar o faturamento, como atrair mais clientes, como vender mais para o mesmo cliente. Fuça aqui para você poder fazer o seu negócio crescer ou a sua carreira crescer. Ajustei as minhas despesas, procurei faturar mais, agora você vai criar sua meta de reserva financeira. Não existe, preste atenção nisso, não existe isso de esperar o dinheiro sobrar. Não existe. Você já tem que começar o seu mês com um boleto. Faça um boleto para você mesmo. Começou o mês, já pensa, olha, eu tenho que tirar isso para fazer a minha reserva financeira. Crie uma meta que seja alcançável. Vamos pensar que você tem um custo, como eu falei no início ali, de 10 mil, tá? 10 mil reais é meu custo mensal. Mas aí você fez um esforço, você baixou as despesas e seu custo foi para 8 mil. 8 mil por mês. O ideal é que você tenha no mínimo 3 meses de custo fixo, tá? Então, 8 mil vezes 3... dá 24 mil. Então, o ideal é que você tenha 24 mil de reserva financeira. Você pode criar como meta, se ela for alcançável para você, criar uma reserva financeira nos próximos 2 anos. Então, 24 mil dividido por 24 meses, R$1.000 por mês. Reserva financeira não é para você juntar 6 mil e daqui a pouco gastar reformando o salão. Não. Reserva financeira é algo que você tem que ter para a vida, para sempre. Esses 24 mil tem que ficar lá, olha, só para uma emergência. O que é emergência? Vamos falar aqui. O que é uma emergência? Você ficou doente, é uma emergência? Coloca aqui, fiquei doente, é uma emergência. Saiu um profissional, caiu o faturamento, é uma emergência? É uma emergência. A pandemia, quando aconteceu, que os salões não puderam atender, é uma emergência? É uma emergência. O que não é uma emergência? Reforma, curso, gente. Tem muitas pessoas que são viciadas em cursos, agora com essa tanto de possibilidade de formações online. Toda hora eu tô fazendo curso. Não tenho reserva financeira, estou investindo em curso. Não. Primeiro, coloca como meta criar sua reserva financeira. Uma coisa que ajuda muito é a gente colocar um nome nessa reserva financeira. Pode ser um nome Dormindo Feliz, outro liberdade, tranquilidade. Visualize essa reserva financeira como algo mais concreto, sabe? Algo que te faça assim, não, olha, eu vou ter essa tranquilidade, eu vou ter essa disciplina de juntar esse dinheiro e não vou gastar ele por nada nesse mundo, só se acontecer algo muito fora da curva mesmo. Esse dinheiro que você vai juntando mês a mês, né? Você deve aplicar, não deixa ele na poupança, pelo amor de Deus, poupança não rende nada, né? Você deve aplicar, você pode aplicar no Tesouro Nacional, você pode aplicar num CDB que eu te ofereça 100% do CDI. Isso é um outro conteúdo para uma outra aula, mas busque essa informação em outros canais, em canais de investimentos, mas busque essa informação para não deixar seu dinheiro parado no banco, tá? Porque ele vai desvalorizar e muito. Resumindo, levante as suas despesas, o seu faturamento. Se o saldo não for positivo, busque ali cortar despesas e aumentar o seu faturamento. Depois disso, pegue as suas despesas, multiplique por 3 e crie a sua meta, o seu objetivo
de reserva financeira. Aí você vai dividir esse objetivo por um tempo alcançável. Se você conseguir fazer essa reserva financeira em 3 meses, ótimo. Mas talvez um período alcançável para você seja 2 anos. Então, crie essa meta alcançável, reserve esse dinheiro, separe ele já lá no início do mês, aplique e só utilize esse dinheiro quando for extremamente necessário. Se você fizer isso, você vai ter liberdade, vai ter tranquilidade, vai passar por esses momentos de turbulência com muito mais serenidade. Fez sentido essa aula para você? Se fez sentido, compartilhe essa aula, porque reserva financeira é um problema nacional. Faz essa aula chegar em mais pessoas, faz chegar nos seus profissionais. Lembra de deixar a sua curtida, porque ela é muito importante para a nossa motivação. Te espero na próxima aula. Tchau!